Olá, gente! Então, olha só, hoje eu vou começar uma outra série com vocês, que é falando sobre algumas histórias deste livro aqui, livro da mitologia. Eu estava fazendo já essa sequência lá no Instagram, estava usando os stories para contar, deixei no destaque, mas eu resolvi que eu vou trazer pra cá, né, para o canal, essa sequência de vídeos que eu falo sobre algumas histórias do livro da mitologia. Gente, esse livro aqui é daquela coleção já bem famosa, né? Tem o livro da literatura, o livro da psicologia, o livro da sociologia, enfim, vários. E aí o que eu vou comentar aqui com vocês é este, né? O livro da mitologia. Eu escolhi uma história, né? Aqui, da mitologia grega, inclusive, porque vai ter a ver com a próxima leitura que eu vou fazer. Então, eu vou até mostrar o livro que eu vou ler pra vocês, né? E tem tudo a ver com as histórias que eu vou contar pra vocês hoje. Bem, vejam só, aqui neste livro, a gente não tem apenas a mitologia grega, que é uma das mais famosas, né? Mas nós também temos as mitologias da Roma Antiga, a mitologia do Egito Antigo, das Américas, né? Da Ásia, Oceania, inclusive, também tem, né? Então, assim, né? A gente vai aproveitar para conhecer algumas histórias deste livro aqui, tá certo? Bem, aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou contar a história, tá? Então, assim, aquela história de que, nossa, ela deu um spoiler, não sei o que, isso não vai funcionar, porque eu vou realmente fazer um resumo, né? Contar a história pra vocês, tá bom? Então, já vou avisando de agora, né? Pra que não haja nenhum problema aí entre nós, tá certo? Então, vamos lá. Gente, pra hoje eu vou contar duas histórias que estão aqui na sequência, inclusive, que é o poderoso Hades que mora em casas sob a terra, né, que é a história do Hades e o submundo. E na sequência vou falar sobre o rapto de Perséfone, né, que tem tudo a ver com Hades, né? Quem foi que raptou Perséfone? Nossa, Perséfone, essa foi boa. Quem foi que raptou? Pois é, né, já tá muito na cara que foi o Hades, mas vamos lá, vamos aos poucos. O poderoso Hades, então, bem, eu não sei, né, eu acredito que não seja mistério pra vocês, acredito eu que não, né, Hades é o deus do submundo, para onde os mortos vão, né, de acordo aí com a mitologia grega antiga. Há toda aquela história, né, de que quando algum grego morria, precisava colocar a moeda nos olhos, né? Porque a moeda é o pagamento para o Caronte, que é o barqueiro que faz a travessia até o submundo, né? Aqui, gente, inclusive, até aparece o nome realmente dessas moedas, assim, que tem que colocar, né? Eu tinha visto aqui, mas eu tô com tanto assim de... eu não quero ficar riscando este livro, gente, não é por nada, mas aqui as páginas parecem páginas de revista. Por isso que eu não grifei, não fiz nada e acabou que eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui depois pra vocês, aqui na tela mesmo, tá? Acho que é o óbolo. O óbolo que era, né, o que o pessoal colocava nos olhos, aquela moeda e tudo, para o barqueiro. Tá aqui, isso mesmo, ó. Óbolo de Caronte. Eram as moedas, né? Para que as pessoas fizessem a travessia. Gente, nessa região aí do submundo, né, de Hades, era delimitado por 5 rios. Aqui eu vou até ler os nomes para vocês, porque são nomes bem diferentes, assim, né, então não vou me arriscar muito. Mas aqui está, olha só. 5 rios escuros delimitavam o reino de Hades. Aqueronte, o rio da tristeza. Cócito, o do lamento. Lete era o rio do esquecimento. E Flegetonte, um rio de fogo intransponível. O rio Estige traçava a fronteira principal entre a terra e o submundo, né? Era o rio lá que ia fazer a travessia, né? Então vejam só, né, tudo ali. E para guardar este reino do submundo e tal, o reino de Hades, a gente tem aí o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças, né, e o rabo de cobra, enfim. Vocês acredito eu que já conhecem da mitologia também, né. Mas, enfim, aqui nós estamos falando um pouquinho sobre o submundo, que é o reino de Hades, né. Bem, lá só ficavam os mortos, e também
esses seres aí que, sei lá, não eram humanos, né? Que os humanos mortos iam pra lá, né? Mas os seres que não eram humanos e estavam lá, era o Caronte que fazia aí essa travessia, o Cérbero, mas também, gente, além deles, de não humanos, também a gente tinha Nyx, que é a deusa da noite, né? Que vivia lá, Eurínome, que é um demônio devorador de cadáveres, e a deusa Hécate. A deusa Hécate, ela é a deusa da escuridão, assim, ela é uma figura associada à escuridão e tudo mais. Gente, assim, é um negócio meio assustador, né, esse submundo aí do Hades, né, enfim. Olha, eu não sei vocês, mas eu fui uma criança que quando eu assistia desenhos animados, né, com mais frequência, claro, hoje ainda assisto, mas não com tanta frequência assim. Mas eu gostava de assistir um desenho da Disney, que acho que até virou uma série de desenhos, do Hércules. E aí havia todas essas figuras aí mitológicas da Grécia Antiga estavam nesse desenho animado, né? Quem também já assistiu, coloca aí nos comentários pra mim, porque eu vou adorar comentar com vocês, porque é uma nostalgia, assim, que me bate, uma coisa boa, né, falar sobre os desenhos animados, especialmente esses que eu guardo com tanto carinho. E eu não consigo, gente, tirar da minha cabeça a imagem de Hades daquela imagem do desenho. Gente, é sério, falou de Hades, eu já imagino aquela cena, sabe, aquele Hades do desenho. Vocês estão vendo? Aquela criança que ficou com isso na cabeça e até hoje tá com isso na cabeça. Mas lendo aqui no livro, eu consigo visualizar algo muito mais, assim, assustador, sabe? Claro que ali no desenho não ia ficar uma coisa muito assustadora, porque, enfim, gente, né? O público-alvo eram crianças, né? Então, vejam, né? Mas lendo aqui, realmente, assim, é um pouco assustador a ideia de que você tem alguns deuses da escuridão e rio da tristeza, né? Enfim. E aí o próprio Hades, o submundo, e é pra onde os mortos vão, e, enfim. Então acho que aí tem toda uma relação com a gente, que a gente faz, assim, com a ideia da morte, da passagem, do mistério, né? Porque a única coisa que a gente tem de certeza é essa finitude, né? E é também o maior mistério pra nós, porque a gente não sabe o que tem lá, né? Então a mitologia cumpre o papel dela de dar uma resposta, né? Uma resposta em tom simbólico, mitológico, mas uma resposta, né? Mas vamos lá. Aqui, gente, nesse trecho aqui dessa história, que vai contar um pouquinho sobre o submundo de Hades, a gente vai encontrar aqui que nesse submundo havia também uma espécie de castigos para alguns que tentavam burlar ali o sistema de como as coisas funcionavam, né? E aí ele até menciona aqui dois casos, que é o crime de Tântalo, né? Que ele cometeu um crime bárbaro, assim, de cozinhar o próprio filho e oferecer em um banquete para os deuses, né? Para Zeus, para tentar roubar o néctar e a ambrosia, que eram comidas para os deuses, assim, né? Ele queria roubar para trazer para os humanos. Isso então fez com que ele recebesse um grande castigo lá no submundo do reino de Hades. Quando ele tentou fazer isso, de roubar o néctar e a ambrosia, né? Que acabaria transformando os humanos em imortais, assim como os deuses. Gente, vou falar nisso. Vocês já provaram ambrosia? Nossa, eu acho interessante ler essas coisas aqui da história, que às vezes aparecem algumas comidas, que eu fico pensando, nossa, eu gosto tanto disso aqui. Ou então, assim, nunca nem vi, ou nunca ouvi falar, enfim. Pra vocês verem, né? Eu gosto muito de ambrosia. Espero que algum dia eu possa ficar imortal, será? Não sei, vamos lá, né? Mas, enfim, depois vocês comentem aí comigo. Ele foi, esse que tentou cometer esse crime aí, né? Ele foi aprisionado por Hades e condenado a passar sede e fome durante toda a eternidade lá no submundo. Então era assim, ele via comida, bebida bem próximo dele, então ele ia se aproximando para alcançar ali a bebida e a comida, e quanto mais ele tentava se aproximar, mais essa comida, essa bebida se distanciavam dele, né? Mas aí sim, pensa, né? Deve ser alguma coisa realmente muito ruim, né? Você está com fome, está com sede, tentar se aproximar da comida e a comida ir se distanciando, a bebida ir se distanciando de você. Esse foi um dos
dos castigos que ele teve, né? Aqui também fala do castigo que Hades deu a Sísifo, porque o Sísifo tentou enganar Hades, né? Era dizer que não, olha só, cheguei aqui, mas não tava bem na minha hora, eu vim por engano e tal. E aí o Hades, quando percebeu que ele estava sendo enganado, né, ele deu um castigo ao Sísifo, que era de... Todos os dias ele subia com uma pedra, né, e todos os dias a pedra descia, e todos os dias ele tinha que botar de volta. Então ele ficava fazendo isso eternamente, né, sempre levantando aí, subindo essa pedra, e sempre essa pedra descia, ele ficava fazendo isso de novo, e várias vezes, né. Mas é isso, gente, assim, olha, no geral, aqui vai fazer mais ou menos uma introdução sobre esse submundo, o reino de Hades, que é interessante que a gente conheça, né? A gente saiba o funcionamento, saiba que nada é assim, como é que posso dizer? Nada é assim, sem regras também, né? Que há uma espécie de ritual, né, a ser cumprido, tudo certinho. Bem, o que me interessa agora, depois dessa introdução, é que vocês conheçam a história aí do rapto de Perséfone. Gente, nesse capítulo, eu já vou até ler essa parte do título para vocês, porque tem tudo a ver com o que eu quero comentar. Olha só, furtivamente ele passou às mãos dela uma romã, doce como mel, né? Perséfone foi raptada por Hades, e a romã tem toda uma simbologia, toda uma história aí por trás desse rapto, né? Vocês conhecem, mais uma coisa, né? Mais uma comida que tá aparecendo aí, né? Agora uma fruta. Vocês conhecem romã? Já comeram? Já viram como é que é a aparência dela? E a aparência dela por fora, depois que a gente abre, como é que ela é, né? Então, assim, o que ficou pra mim marcado foi que a romã, ela representa, aqui na história, inclusive, né? Ela é a fruta da morte, né? Eu fiquei pensando, mas aí quando eu lembrei que a imagem da romã, quando a gente parte assim, né, que a gente abre e vê a metade das metades, né, da romã, a gente vê exatamente, né, que como se ela fosse ressecada e tudo. Mas ela é um fruto muito doce por causa das sementes, que a gente come mesmo da romã, são as sementes, né. Gente, eu fiquei assim passada, porque eu adoro ambrosia, né, como vocês ouviram aí que eu falei mais cedo. E também o romã é uma das frutas que eu só não como mais, porque, gente, não sei aí onde vocês moram, mas aqui é bem caro. Então, assim, eu adoro romã também, sim, adoro. Então, eu tô assim pensando, nossa, gente, algumas simbologias, né? O que faz lembrar dessa questão da simbologia, né? De referência aí a algumas frutas que são bem famosas, né? A maçã, a fruta do pecado, né? Que foi a fruta que tentou Eva. É claro, gente, que eu sei que a simbologia vai além disso, mas tô fazendo um paralelo mais rápido aí. E aqui a romã, né? A romã como sendo a fruta que acabou despertando o desejo e o interesse da Perséfone e a aprisionando de alguma forma, né? Dentro aí do reino de Hades. Mas olha lá, o que aconteceu? Vamos começar com Perséfone. Perséfone é filha de Deméter. Deméter, que aparece aqui algumas vezes na história, Deméter, mãe da Perséfone. Deméter é a deusa de tudo aquilo que tivesse a ver com a terra, com a agricultura, com a parte aí da colheita, sabe? Então, assim, antes que uma tragédia, que foi o caso do rapto, né? Antes dessa tragédia ter acontecido, a terra era sempre perfeita, maravilhosa, o cultivo da terra, sempre tudo que se plantava dava em abundância e tal. Depois da tragédia, ali a gente não teve mais essa abundância, houve momentos muito difíceis na terra, porque Deméter ficou devastada com o sequestro da sua filha. Mas e como é que aconteceu esse sequestro? Um belo dia, Perséfone passeando aí pelos campos, vendo as flores, os frutos e tudo mais, ela e as ninfas passeando, ela parou e foi admirar um dos narcisos, sabe aquelas florzinhas, né? Então a florzinha narciso, ela começou a apreciar aquela flor, de repente, gente, debaixo das profundezas, né, vejam, né, bem debaixo da terra, você abre um buraco e surge aí, aqui vocês conseguem até ver pela imagem, né, aí aparece aqui uma biga, né, gigantesca, com os cavalos e Hades e tudo mais,
E é nesse momento que a Perséfone, distraída, né, com a beleza dos narcisos, as ninfas conseguem correr, fugir, mas a Perséfone não, a Hades consegue, ali no momento de fragilidade dela, pegá-la e levá-la para o submundo. Então vejam, Deméter ficou arrasadíssima quando sua filha foi sequestrada. Ela não sabia, ela saiu enlouquecida procurando pela filha, o que aconteceu, nananã, taranã. Até que ela foi informada que o tio dela, que é Hades, é tio de Perséfone, vejam só. Ela descobriu que o tio dela, Hades, a havia sequestrado, estava no submundo. Então ela tenta algum tipo de negociação para que a filha dela volte para viver com ela, morar com ela, né? E sair do submundo. Hades a raptou para que Perséfone fosse então ser a rainha dele lá no submundo, né? Pois é, gente. Pois é, agora que eu vou dizer pra vocês, né? Só que Perséfone, tadinha, chorava, tava triste, não tava nada bem. E quando Zeus foi consultado para que ele resolvesse esse impasse aí, né, Deméter triste, a terra ficando completamente devastada também, porque Deméter era a deusa que cuidava dessa parte toda, e ela não tinha condições alguma disso, então a terra estava sofrendo bastante também. Zeus, para tentar resolver o impasse, sendo que parece que Zeus tinha um pouco de culpa nessa história toda, tá? Mas vamos lá. Zeus, para tentar resolver esse impasse aí, falou o seguinte, olha, se ela não tiver comido, bebido, nada lá no submundo, então tudo bem, ela pode voltar, né, pra terra, a Perséfone pode ser resgatada. Mas, vejam só, quando Perséfone chegou ao submundo, o que a atraiu, o que ela teve interesse de comer, de se alimentar, foi justamente das romãs, né? Então a Perséfone estava assim, adorou, gostou muito das romãs, do fruto doce ali das romãs, e aí ela acabou que comeu, então não teve como ela voltar para casa. A única forma que houve ali de solução para tudo isso foi fazer com que Deméter entrasse em acordo aí com Hades também, para que a Perséfone conseguisse ficar com ela, né, voltar para o lar dela, que era na Terra, e que passasse 3 meses com ele lá no submundo. E durante esses 3 meses que a Perséfone passa no submundo, e aí tudo bem, gente, foi acertado, combinado, tá tudo certo. E aí durante esses 3 meses que Perséfone passa lá no submundo, são os 3 meses que a terra fica mais fria, gelada, não há tanta floração, nem frutos, né? Então é como se fosse a ideia de que é o inverno, né? Então é como se fosse aí uma terra mais... vivendo aí o inverno, e quando a Perséfone volta para casa, para a terra, como aí sim as flores, os frutos, tudo começa a ter vida novamente. Aí é a chegada da primavera. Então a primavera é a chegada de Perséfone à terra, a saída dela do submundo. Mas Perséfone, gente, continua sendo a rainha do submundo aí, junto a Hades. É isso, gente, vejam só. Toda essa história aqui do rapto da Perséfone e tudo, e dessa relação com as estações do ano, né, que eu acho bem legal também. Tudo isso tem a ver com a próxima leitura que eu vou fazer, porque eu não sei ainda o livro, né, gente, que eu não li ainda. Mas eu li a sinopse, e pelo que eu já li da sinopse, tem tudo a ver com o que eu vou ler a partir de agora. O livro é de um autor nacional, eu vou mostrar pra vocês. Este livro aqui, A Parca, né, de Kildare Costa. E este livro vai trazer aí um pouco sobre a história de Perséfone, Hades e tal. Sei disso porque está escrito aqui, também porque eu já li um pouquinho a respeito, tá? Vou só ler para vocês terem noção aqui do que se trata. Olhem só. Inconformada com a perda de sua irmã e de seu pai, Perséfone procura entender a linha tênue entre os vivos e os mortos. Mesmo sem compreender exatamente no que acredita, junta-se ao seu irmão Dionísio, membro de um grupo de amigos que especulam sobre o que existe no pós-morte, e começa a desvendar os segredos da comunicação com os mortos. Sem saber, dá início a uma jornada de autoconhecimento, reflexões e descobertas de valores, à medida que adentra em um novo mundo, estranho e familiar, onde são criadas todas as nossas histórias e tudo o que existe.
Então vejam só, gente, era isso, né? Para que vocês saibam, aqui eu começo então hoje com o primeiro vídeo da sequência sobre as histórias da mitologia, deste livro aqui, o livro da mitologia. Desta vez deu tudo certo, né? Eu consegui trazer algo que tem a ver, que tem um link com a minha próxima leitura. Tomara que isso aconteça com as próximas, mas também não será nenhum impedimento. Essa sequência de histórias sobre a mitologia eu vou fazer independentemente, tá? E eu aguardo vocês aí para os nossos próximos vídeos. Tanto vídeos desses daqui, deste livro, quanto os meus próximos vídeos aqui do canal. E até o próximo sábado, pessoal. Tchau, tchau!